Provérbios, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Eu convido você a participar da leitura. Eu vou ler o versículo 1, os irmãos respondem com o 2, assim até o versículo 8. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não sejas sábio ao seu próprio olho. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém. Vamos orar? Vamos buscar o Senhor em oração nesse momento. Pai, nós louvamos a Ti e agradecemos pela noite que temos, por mais um momento que nós temos, Senhor Deus, aqui, de aprendermos, de crescermos em conhecimento, em graça, em nos preparar, ó Pai, para melhor nos relacionarmos uns com os outros, na família, na igreja. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas palestras que temos tido, pelos irmãos que nos visitaram, pelos irmãos que nos visitam hoje. Agradecemos porque tudo é providência Tua, Pai. Também colocamos diante de Ti o nosso pecado. Pedimos perdão, Senhor Deus, porque muitas vezes desobedecemos, muitas vezes, ó Pai, entristecemos o Teu coração. Por isso nós pedimos que a Tua misericórdia, a Tua graça, seja sobre nós. Cristo Jesus, crucificado, o Seu sangue derramado, seja para nós, ó Pai, a libertação, o perdão, Pai, e a limpeza do nosso pecado. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, por cada família representada aqui, irmãos, irmãs, crianças, todos nós aqui presentes como parte do Teu corpo, Pai. No nome de Jesus Cristo, nós oramos e nós agradecemos. Amém. Podemos assentar? Eu vou chamar a Adriana aqui à frente. Ela está aqui conosco. Primeira vez que ela está aqui, né? Estamos conhecendo a Adriana, mas ela é lá da Igreja Presbiteriana Central, do Pastor Dado, e também atendeu o nosso convite de estar hoje aqui conosco. Mas ela não veio só. Ela trouxe também com ela ali 2 pessoas e ela vai nos apresentar, tá? Bom, é a Fernanda e o Júnior. A Fernanda trabalha comigo, ela é minha secretária, e o Júnior é o namorado dela. Certo. Prazer em ter vocês aqui conosco hoje também, viu? Sintam-se à vontade. Sinta-se à vontade, viu? Obrigada, viu? Amém. Bom, primeiramente quero agradecer aí pelo convite. É sempre um prazer, né, falar de neurodiversidade e aí junto também, né, com a fé e a inclusão na igreja. Eu estava falando agora mesmo com um pastor sobre a importância do papel da igreja, né, para essas famílias. Porque eu, como neuropediatra, eu vejo no dia a dia o quanto que é difícil, né, o dia a dia de uma família atípica, né, que o mundo lá fora está bem complicado para eles. Então, aqui a gente tem que estar falando, tem que estar acolhendo, porque nós somos o corpo de Cristo, né? Bom, a palestra, então, hoje a gente vai falar dessa união da fé e da ciência para acolher essas crianças. Primeiro ponto, a gente tem que se identificar, né? Então, eu sou a Adriana, eu tenho 40 anos, tá? Sou filha amada de Deus, discípula do Senhor Jesus Cristo, né? E eu sou neuropediatra. E eu percebo que a minha missão é essa mesmo, tá? É realmente a gente trazer esse acolhimento para as crianças e famílias atípicas. Bom, primeiro ponto que eu gosto sempre de falar, como a gente vai falar de inclusão, eu sempre gosto de perguntar aqui, quem aqui é judeu?
Ninguém é, né? Então, nós estamos aqui, nós somos povo de Deus porque nós fomos incluídos, né? Então, a inclusão já começou ali. A importância começou ali. Nós fomos incluídos. Então, nós também temos que incluir, né? Então, primeiro ponto, vocês acham que a fé e a ciência, elas estão conectadas? O que vocês acham? Né? A ciência é um instrumento de Deus, né? E, como diz Martinho Lutero, como ele diz, que a ciência sem fé é loucura e a fé sem ciência é fanatismo. Então, elas andam juntos, sim. Né? É comum, durante as consultas, quando você dá um diagnóstico, o pai e a mãe começarem a se culpar. Né? Foi culpa minha? Fui eu quem fiz isso? É eu que fiz errado? O que eu fiz para acontecer isso com meu filho? Então, a gente sempre lembra dessa passagem, né? Em que os discípulos perguntaram para Jesus sobre um cego, né? Quem que pecou? Foi o pai? Foi a mãe? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse a glória de Deus, né? Nessa criança. Então, a gente está falando da criança, né? E a gente tem que lembrar do seguinte, que as mazelas do mundo, então as dores, as doenças, os transtornos, é tudo resultado da queda, né? Então, o meu pastor lá da igreja, o Dado, ele sempre fala que tudo começou em Gênesis 3. Ele falou, então vamos arrancar a página da Bíblia lá de Gênesis 3 e está resolvido. Não tá, né? A gente sabe que dali para frente foi só para trás, né? E a gente está nessa. E a gente não pode esquecer também das diversas formas que Jesus cura. Então, Jesus cura pelo milagre, ele vai curar também através dos médicos, da ciência, né? Ele vai curar de maneira sobrenatural, ele vai curar até através da morte, né? Que a gente que está em Cristo, a gente sabe que a morte não é o fim, né? E eu sempre digo que a ciência e a igreja tem que ser agente de cura nesse mundo, tá? Então, a gente está aqui para isso mesmo, para trazer o conhecimento, que é o pontapé inicial aí, para a gente incluir essas crianças e essas famílias. Então, o que é a inclusão? Né? É a capacidade da gente entender, compreender e reconhecer o outro. Né? Entender, assim, que cada um tem que ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes. Estamos aqui, então, para entender, compreender e reconhecer. Então, isso é o pontapé inicial para uma inclusão. E a sensibilização sobre neurodiversidade, ela pode minimizar os estigmas que a gente tem, né? Então, quantas vezes, às vezes, famílias atípicas falam, eu não saio porque ele, às vezes, tem crise, e as pessoas ficam olhando, ficam julgando. Então, você vê que falta mesmo conhecimento, né? Se as pessoas conhecessem, talvez a reação não seria essa, né? Então, é isso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está conhecendo sobre neurodiversidade. Então, a igreja e a inclusão. Por que a gente tem que incluir? Porque foi o que Jesus nos deu de missão. Né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando ele diz toda, é toda criatura. E a igreja é um ambiente desafiador para essas crianças. É muito estímulo, sonoro, visual, né? É muito estímulo e, às vezes, pode gerar comportamentos diferentes, inadequados, e a gente tem que conhecer por conta disso, para não julgar e para acolher. Então, agora falando sobre nomenclaturas, tá? Primeiro ponto, a neurodiversidade, ela é um conceito que ela vai defender que as diferenças neurológicas, elas são variações naturais do cérebro humano, tá? E não são doenças que precisam ser curadas. Por isso que quando a gente fala em autismo, a gente não fala de doença e a gente não fala de cura. A gente está falando de uma condição, tá? Então, o primeiro ponto é isso, é encarar como uma condição. O neurotípico é aquele que tem um funcionamento neurológico dentro dos padrões normais, né, regulares. O neurodivergente, neuroatípico ou atípico, são pessoas que apresentam alterações tanto no funcionamento cognitivo, no comportamental e no neurológico. Então, o primeiro ponto é a gente entender como que a gente se comunica com o mundo.
a gente se comunica com o mundo pelo nosso sistema sensorial, tá? Que aí a gente fala dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar. Né? Aí a função dessa parte sensorial é captar os estímulos do ambiente e traduzi-los em sensações. Então, aquilo que a criança está externando, aquele comportamento que a criança está externando, é resultado dessa captação de estímulo e tradução da sensação. Tá? Então, o ponto principal é isso. Então, a maneira como essa criança... Eu estou falando mais de criança porque eu sou neuropediatra, tá, gente? E a gente sabe que é mais a criança que acaba tendo esse comportamento inadequado. Então, aquilo que ela está tendo, às vezes uma crise, se jogar no chão, chorar, coisas que às vezes a gente olha e se assusta, isso é resultado dessa captação de estímulo e tradução dessa sensação, que aí vem através desses comportamentos. Aí, alguns exemplos de neurodiversidade. Quando a gente fala de neurodiversidade, a gente está falando de uma gama muito ampla, tá? Então, aqui eu trouxe alguns, não são todos, tá? Mas os principais. O transtorno do espectro do autismo é o que eu geralmente falo mais. Por quê? Porque ele é mais desafiador, né? Porque quando a gente fala na deficiência do autismo, ela é mais global, né? Então, é o que traz mais desafio para quem está cuidando dessas crianças. Tá? Temos também o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, temos as altas habilidades de superdotação, temos os transtornos específicos de aprendizagem. Né? Outro desafio também que é muito comum, gente. Quando a gente faz um diagnóstico, é muito comum você fazer o outro depois de um tempo. Porque eu sempre brinco, falo assim, neurodiversidade, elas andam em dupla, em trio, é muito difícil elas andarem sozinhas. Então, é comum, às vezes, você ter uma criança que está dentro do espectro do autismo, mas também tem TDAH, ou também tem altas habilidades. E isso, às vezes, deixa mais desafiador ainda. Tá? Então, às vezes, potencializa algumas características do autismo que são desafiadoras. Então, é bem comum a gente ter mais de uma numa única criança. O diagnóstico. Né? O diagnóstico de transtornos do neurodesenvolvimento, ele é essencialmente clínico. Eu não preciso de exame para fazer esse diagnóstico. Tá? É análise de comportamento. Então, a gente analisa o comportamento e a gente tem os critérios que aquela criança tem que preencher para a gente pensar num transtorno do neurodesenvolvimento. E quando que a gente precisa pedir exame? Que é outra dúvida também, né? Que o pessoal pensa. Você vai através da história daquela criança. Então, às vezes, a criança nasceu prematura, precisou ficar em UTI, aí na UTI teve sepse, teve infecção, teve parada cardiorrespiratória. Aí já é uma criança que eu tenho que pedir uma neuroimagem, uma ressonância. Para fechar diagnóstico de autismo? Não. Para a gente ver se a gente tem, além do autismo, alguma lesão ali também. Entendeu? Então, o exame é muito mais para essas questões, de acordo com a história da criança. Uma criança que teve uma gestação, tudo bem, o parto foi tudo bem, não tem por que eu pedir. Tá? Quando necessário, às vezes a gente pede o quê? Uma avaliação neuropsicológica, a gente pode pedir uma avaliação de uma equipe multidisciplinar. Tá? Tem casos que geram dúvidas, né? Principalmente quando falamos, por exemplo, de meninas dentro do espectro do autismo. Por que eu falo das meninas? Porque as meninas, elas têm uma tendência a mascarar os sintomas. Então, é muito mais difícil um diagnóstico em meninas do que em meninos, por conta disso. O nosso cérebro feminino, ele é mais sociável. Tá? Ele acaba imitando muito, mascarando muito os sintomas, e isso faz com que o diagnóstico, às vezes, seja mais tardio. Às vezes, essa criança sofre um período muito grande para depois chegar no diagnóstico. E aí entender o que está acontecendo. Tá? Eu sempre dou exemplo, que eu tenho uma amiga que é neuropediatra, e ela teve um filho, e o filho dela dentro do espectro do autismo. E quando ela foi ver, ela também é autista.
e tem altas habilidades. Então, além dela ser menina, mulher, ela também tem um cognitivo muito acima, que faz com que ela mascara muito mais os sintomas do autismo. Então, é muito desafiador. Então, ter essa noção, ter essa sensibilidade, para nós, como médicos, é muito importante. A gente ter essa consciência que tem muito sintoma que pode estar mascarado. Tá? Então, quando surgir aquela dúvida, será que essa criança está se desenvolvendo bem? Já encaminha, pede para a mãe buscar ajuda mesmo. Porque é melhor a gente ir e ouvir, tá tudo bem, tá tudo certo, do que não ir, não ouvir e demorar para chegar num diagnóstico. Tá? Outra coisa que após o diagnóstico clínico, né, quando a gente fecha o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, a gente parte para investigação etiológica. Muitas vezes é encaminhar para um aconselhamento genético, para fazer estudo da parte genética, entender o que está acontecendo. Muitas vezes você não fecha na parte etiológica. Vai fazer vários exames aí e não vai fechar. Vai deixar de ser autista? Não, não vai deixar. Só ainda não tem etiologia já, né, conhecida. Porque hoje em dia, a gente sabe que tem pelo menos 134 alterações genéticas que são responsáveis pelo autismo. Mas é só 134? Hoje, só isso. Mas pode ser que daqui 2 meses a gente descubra que não, são 140, já apareceram mais. A genética, eu brinco que ela ainda está engatinhando, né, na medicina. Então, um exame, por exemplo, que você faz esse ano, daqui 2 anos ele já está abordando mais genes para ser investigado. Tá? Então, esse é um ponto importante de ser investigado, mas não pode barrar aí o tratamento de uma criança. Por que eu falo isso? Eu tenho um paciente que chegou para mim depois de passar com 7 neuropediatras. 7. E o médico que começou a investigação começou por aqui, pela parte genética. E aí encontrou uma mutação no cromossomo 8 e, ele tem essa mutação. É autismo? Não, ele tem essa mutação. Só que o menino, ele é autista, de causa genética, por alteração nesse cromossomo 8. Então, nisso, o menino chegou para mim com 5 anos de idade, suporte 3, nível 3 de suporte. Isso significa que é uma criança muito debilitada e que até então ninguém tinha se atentado que aquela criança era autista e que aquela criança precisava de tratamento adequado. Então, nisso atrasou todo o tratamento dessa criança porque começou o inverso. E grudaram nesse cromossomo 8 e era a justificativa para qualquer alteração na criança. Então, é importante entender até qual que é a ordem dessa investigação. Tá? Então, no transtorno do espectro do autismo, né, a gente usa muito o DSM-5, que é um manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais, que é da Academia Americana de Psiquiatria. Então, a gente segue os critérios de lá, para a gente ver se a criança está preenchendo todos os critérios e pensar no diagnóstico. Quando a gente fala no autismo, a gente está falando de prejuízos persistentes em comunicação, em socialização, padrões repetitivos de comportamento, interesses restritos, né? E esses sintomas eles têm que estar presentes desde o início da infância e tem que limitar ou prejudicar esse desenvolvimento da criança. Então, aqui tem eu coloquei algumas características que a gente pode ver numa criança autista, tá? A gente pode ter a dificuldade em estabelecer diálogos, em iniciar uma interação social, em demonstrar emoções, entender ironias, né? Outra coisa que a gente percebe nas crianças, é o fato do que a gente fala de baixa cognição social, de às vezes não conseguir entender pistas sociais. Então, às vezes, aquela criança ela não consegue perceber, por exemplo, que ela está sendo zombada, que ela está sendo excluída. Ela não consegue perceber que estão tentando passar ela para trás, porque ela não consegue fazer essa leitura social. Tá? E, às vezes, a criança está lá, está falando, até consegue estar próximo de outras crianças,
Mas aí você vê que ela tem uma falha em cognição social. Isso também já é um alerta, tá? Então, pouco contato visual não é uma regra, tá? Tem criança dentro do espectro que olha nos olhos. Então, a gente não pode basear só nisso, não. A linguagem, a dificuldade, como eu disse, de compreender linguagem corporal, facial, né, de compreender contextos sociais, estereotipias motoras, que muitas vezes o mais comum que o pessoal vê são os flapping, né, balançar os bracinhos quando estão muito felizes, muito empolgados. A ecolalia, que é repetir o que você fala. Então, você vai perguntar, João, você quer comer? Ele vai responder, João, você quer comer? É uma forma, ele não consegue se comunicar, e como comunicação ele está usando a ecolalia. O apego à rotina. Então, é muito comum, às vezes, aquela criança, você muda do que estava esperado na rotina dele, ele altera comportamento. Tá? Então, é uma das coisas que chamam a atenção também. Padrões rígidos de pensamento. Então, aquela criança chamada de teimosa, sabe? Que é bem rígida, que é uma coisa, parece que bota na cabeça que quer, e aí vai, e se não consegue, vai ter comportamento inadequado. No meu ver, gente, é o mais desafiador do TEA, é a rigidez cognitiva, porque essa não vai embora. Vai ser um adulto rígido também. Tá? E quanto mais a gente trabalhar, lógico que o prejuízo vai ser menor. Mas essa é uma característica que é do TEA. Vai ser um adulto rígido. Tá? A disfunção sensorial, que é como a gente falou, dos sentidos sensoriais, que pode ser hipo ou hiper. Né? Por exemplo, a criança às vezes pode não sentir muita dor. Então, às vezes é comum a mãe, o pai, fala assim, olha, é comum às vezes a gente levar no médico. Ela estava com febre, ele estava com febre e estava brincando. E quando foi ver, estava com otite, estava com uma infecção no ouvido. E ela nem sentia dor. Entendeu? É comum, ou a hipo ou a hiper. Então, o mais comum que o pessoal conhece é barulho. Não se incomoda com barulho. Né? Às vezes é um barulho mínimo, que para a gente, às vezes, não faz muito sentido, mas para eles a interpretação é diferente. Tá? Esses são os pontos que a gente vê num indivíduo com autismo. Essa aqui eu trouxe uma figura que eu uso muito no consultório. E nessa figura, eu tenho umas figurinhas que eu uso para avaliar a questão de cognição social. Se essa criança consegue interpretar o que está acontecendo, expressões faciais, contexto, linguagem corporal. Essa é uma delas. Eu tenho algumas figuras também sem o rosto, que aí a criança tem que olhar o contexto e falar o que ela acha que está acontecendo, o que a outra pessoa pode estar sentindo. Nesse daqui, é muito interessante quando eu dou para elas interpretarem. Eu falei, o que você está vendo? Eles estão brigando por causa do robô. Tá. Aí eu falo assim, e de quem que você acha que é o robô? Aí a maioria, gente, é até cômico falar, mas a maioria fala que é um menino de azul. Aí eu falo, mas por que é um menino de azul, que é o dono do brinquedo? Porque o robô é azul e o menino está de azul. Entendeu? Aí você olha a carinha, olha a cara do menino de azul. Né? A cara de cruel que ele está roubando do amiguinho. O outro está desesperado. Tipo, devolve meu robô. E eles falam isso. É interessante. Você vê a maneira que eles pensam. Aí eu até brinco. Falo assim, você está então de blusa verde. Você só pode brincar com brinquedo verde. Aí eles ficam olhando para a minha cara. Assim, de tipo, não, né? Mas assim, é interessante ver a lógica que eles fazem por não conseguir interpretar a expressão facial. Tá? Então, isso é uma deficiência que eles têm também. E, gente, isso aí pode aprender, viu? Pode aprender tudo isso em terapia. Então, a gente consegue ajudar muito essas crianças aprendendo essa questão. Tá? Então, é uma coisa interessante da gente ver a maneira que eles pensam, mas que a gente pode ajudar. São habilidades que o nosso cérebro consegue aprender. Tá? Então, aqui a classificação em nível de suporte. Eu não gosto, tá? Eu não gosto. Eu acho que ela veio muito mais para o médico e para a família entender o nível de suporte, o nível de apoio que essa criança precisa. E não, o que estão fazendo hoje é usando isso daqui
para negar direito de crianças. Tá? Então, mas é nível 1 de suporte, é leve, é isso que a gente ouve. Tá? Então, é uma coisa que eu já não gosto muito, mas tem que trazer para vocês. Tem o nível 1 de suporte, que é o antigamente chamado de TEA leve, tá? Em que a criança necessita de um suporte pontual, ali em algumas coisas, atividade de vida diária, cognição social, coisas pontuais. Ou às vezes nem precisa. Tem criança que às vezes chega mais velha, para mim, com 12, 13 anos, você vê que já conseguiu nos trancos e barrancos e aprendendo. Então, aí o suporte já não é tão grande. O TEA, o nível 2 de suporte, que é o moderado, que tem uma necessidade de suporte frequente, e o nível 3, que já é bem mais intenso a necessidade de suporte. Como eu disse ali, nível de suporte não define a criança com TEA, tá? Por completo, ele não tá. Eu não posso falar que uma criança nível 1 de suporte é igual a outra nível 1 de suporte. Cada criança é única, né? E o nível 1 de suporte ele é constantemente negligenciado. E o nível 3, ninguém vê o potencial. Então, a gente está aí com a única vantagem, o nível 2 de suporte, né? Por isso que eu não gosto. Então, eu sempre brinco com os pais, eu vou falar só porque você está perguntando, mas é esse, tá? Independente, precisa de ajuda, precisa de apoio, e a gente vai ajudar. Aqui é uma estatística que a gente tem do CDC, que é dos Estados Unidos, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, tá? E aí a gente tem as estatísticas desde 2004, que era uma criança com TEA para cada 166, em 2004. Em 2012, 1 para 88. Em 2018, 1 para 59. Em 2023, 1 para 36. E atualmente a gente está para 1 para 31. Tá? Essa é uma estatística dos Estados Unidos, de crianças até 8 anos de idade. Então, olha o quanto que a gente deixou de fora aí, que é até 8 anos de idade. Né? No Brasil, foi feita também a estatística, e aqui nós temos 1 para 38. Lembrando que a gente mora num país subdesenvolvido. Nem todo mundo tem acesso a neuropediatra, a psiquiatra infantil. Quantos que estão por aí invisíveis, que ninguém deu o diagnóstico ainda? Né? E lembrando que do Brasil também a estatística foi até 8 anos de idade. Então, é muito mais do que a gente imagina. Então, realmente, a inclusão é algo que tem que ser falado e tem que ser frisado. E não ser só uma pauta de político, né? Que é o que a gente está vendo acontecer. Né? Então, a incidência, a gente vê que é 4 vezes maior em meninos e, como eu disse, dificuldade no diagnóstico das meninas. Tá? O que se fala hoje em dia? Né? A gente fala muito do que a gente chama modelo do copo. Tá? Para entender o porquê que em meninas é mais difícil, mas existe. Tá? O copo da menina é um copo grande, a gente pensa, e do menino é um copo pequeno. Vamos pensar que bolinhas são variações genéticas. Quando eu chego na borda do copo, eu tenho o transtorno do espectro do autismo, eu tenho um indivíduo dentro do espectro. Para encher o copo pequeno dos meninos, eu preciso de menos variações genéticas. Para encher o copo grande da menina, eu preciso de mais variações genéticas. Né? Por que falam que meninas têm menos incidência em meninas do que em meninos? O que dizem, o que a ciência diz, é que o hormônio feminino ele é como se fosse uma proteção. Tá? E quando a gente tem uma menina dentro do espectro do autismo, a gente sabe que aquela menina, para vir dentro do espectro, ela teve uma variação grande. Para estar com o diagnóstico, ela tem uma variação grande. Então, provavelmente, você pode ter outros casos na família. Tá? E a causa? Qual que é a causa? A gente sabe que 81% é genética herdada. Então, é bem comum, às vezes, durante a consulta, a gente pergunta, olha, estava vendo aqui, eu acho que meu marido é. As mães falam. Aí você pergunta, por quê? Aí começa a descrever uma pessoa rígida. Senta sempre no mesmo lugar, faz sempre o mesmo trajeto para ir trabalhar. Se precisar parar para abastecer o carro, já fica desregulado.
Então, aí você vai falar, pode ser que tenha outros casos na família, né? É que hoje em dia está tudo inverso. A gente faz o diagnóstico primeiro na criança, depois o pai e a mãe aparecem com o diagnóstico também, tá? Então, 81% é genética herdada. 18% genética não herdada, que é uma das coisas que chama a atenção, é a idade paterna avançada. Tá? 1% influência do ambiente, que são modificações intrauterinas. Então, nada depois do nascimento, tá? Sempre durante a gestação. Uso de ácido valproico na gestação. O ácido valproico é o Depaquene, que é o mais conhecido aí. Ele é um anticonvulsivante, mas também ele é um estabilizador de humor. Então, às vezes, uma mãe, às vezes bipolar, né, que está em tratamento, às vezes está usando ácido valproico e acaba engravidando. Esse é mais difícil porque a gente já sabe dessa possibilidade e a maioria dos médicos que estão atualizados já não prescreve para mulher em idade fértil. Tá? Mas ainda eu já tive paciente que não tinha nada na família, e quando você vê a história, a mãe era epilética, usando Depaquene, e engravidou, e a criança dentro do espectro. Tá? Uso de maconha, de drogas e infecções congênitas. Esse tudo são fatores que somam para uma criança estar dentro do espectro do autismo. Tratamento, né? Tratamento. Qual que é o que a gente tem mais evidência científica? Um dos que a gente tem mais evidência é o famoso ABA, que é a análise do comportamento aplicado. Tá? Então, são terapias que vão ensinar os comportamentos e as habilidades e emoções para a criança. Então, aquilo que eu falei para vocês, de habilidades que podem ser aprendidas, como a cognição social, entra aqui no tratamento. Tá? Isso minimiza muito o prejuízo que essa criança pode ter no futuro. O tratamento ele vai além de clínica de terapia, tem que ser contínuo, acontecer especialmente em casa. O ideal é que esteja nos outros ambientes da criança também, né? Escola, família, tem que estar em outros ambientes. A gente sabe que hoje é bem difícil no Brasil a gente conseguir acompanhante terapêutico para a escola, para casa. A gente vê que está uma luta grande aí com o plano de saúde e tudo mais. A gente sabe quanto que está difícil. Medicamento. Tem que usar medicamento? Não. Não existe um medicamento para o transtorno do espectro do autismo. O que você medica, então? Eu medico comorbidades. Por exemplo, criança está dentro do espectro e não dorme bem, tem um distúrbio do sono, ou é uma criança extremamente agitada, ou é uma criança agressiva. Aí você vai pensar num tratamento para a comorbidade, não para o autismo. Então, não necessariamente uma criança dentro do espectro vai precisar tomar medicamento. Tá? Esse é um vídeo, tá? Para a gente entender como eles enxergam o mundo, como que é o mundo para eles. Vai ter uma ideia de como que é. Exaustivo, né? É muito estímulo, né? Por isso que a gente vê o comportamento que a gente viu ali. Então, é algo que pode acontecer aqui com alguma criança da igreja, por exemplo. Né? E a gente tem que entender.
pode ser ali, ó, exaustivo demais. Até a gente assistindo dá um desconforto, né? Bom, agora o TDAH. Então, agora eu vou passar nos outros também, que eu tinha lá na listinha, para a gente entender também que são comorbidades que podem também estar associadas ao autismo, tá? TDAH, então, é um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade que interfere no funcionamento ou no desenvolvimento e tem início antes dos 12 anos de idade. Outra coisa importante, a manifestação clínica tem que ser em mais de um ambiente. Então, é muito comum, quando a gente vai investigar, tentar entender essa criança em casa e na escola. Então, tem que ter comportamentos semelhantes, tá? Prevalência também é alta, 5 a 15% das crianças em idade escolar. Lembrando sempre, gente, que nem todo mundo tem acesso a neuropediatra, psiquiatra infantil. Então, pode ter muito aí sem diagnóstico. No Brasil, 7,6% de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Uma incidência também maior nos meninos e alta herdabilidade. Muito comum você dar o diagnóstico para a criança, depois vir pai ou mãe e falar, eu também tive diagnóstico, eu sou TDAH também. Tá? Então, esse é um dos que tem maior herdabilidade. Altas habilidades de superdotação. Esse aqui é pouco falado, né? E esse aqui potencializa muitos sintomas do TEA, tá? Então, por exemplo, uma criança com altas habilidades de superdotação, ela já é uma criança com rigidez cognitiva. E se essa criança também, além das altas habilidades de superdotação, tem o TEA, ela se torna mais desafiadora ainda. Tá? Então, a gente tem que lembrar dessas comorbidades. Então, são as condições que se caracterizam por um desempenho elevado em uma ou mais áreas de atividade. Aqui eu falei parte boa, né? Essa é a parte boa do altas habilidades de superdotação. Mas, veja parágrafo seguinte, pode apresentar comportamentos sociais indesejáveis, desajustados, hostilidade, agressão, a insegurança, frustração, raiva, sentimentos de inadequação. E isso realmente a gente vê. Descontrole emocional, então às vezes é uma criança extremamente emotiva, tá? Que já começa com questões, tá lá, 5 anos de idade, te fazendo perguntas do mundo, de coisas que você fala, não tinha que estar questionando isso. Né? Então, eu sempre falo, quanto mais você entende de uma coisa, mais você sofre. Hoje mesmo eu estava lembrando com a minha mãe, quando meu avô faleceu, e que eu fiquei por dentro de tudo que estava acontecendo na UTI, e o quanto isso é difícil, você saber das coisas, e aí vem o confronto da fé e da ciência. Então, é a mesma coisa de uma criança superdotada. Você começa a questionar muita coisa do mundo, já com aquele questionamento, fala, ai, gente do céu, vai começar a sofrer cedo, sabe? Então, é difícil também, é um desafio muito grande. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 5% da população mundial tem altas habilidades de superdotação. Então, a mesma coisa que eu falei, provavelmente é mais que isso. No Brasil, a proporção corresponde a cerca de 2,3 milhões de crianças, mas a maior parte dessas pessoas são invisíveis. São invisíveis. Estudos internacionais indicam que 10 a 15% das crianças são superdotadas ou têm altas habilidades. Né? Mas isso, crianças que conseguiram ter o diagnóstico. Então, provavelmente, um pouco mais. E outra coisa que eu depois até vou citar para vocês, que neurodiversidade como um todo, aumenta muito o risco de ansiedade e de depressão. Tá? É outro ponto importante também. Transtorno específico de aprendizagem. Então, são as dificuldades persistentes para aprender habilidades acadêmicas. Principalmente vai aparecer lá na alfabetização. Quando começa a alfabetizar aquela criança, você começa a ver alguma dificuldade específica, por exemplo, em leitura, em escrita, em matemática, e aí são as chamadas, né, dislexia, disgrafia, descalculia, tá? Que também pode estar junto, né? É muito comum, às vezes, você ter uma dislexia com TDAH.
Então, como eu disse, anda em dupla, trio, anda em grupo aí, a neurodiversidade. Então, a gente sempre pensou em uma, pensa nas outras também. Tá? Não sossegue só com um diagnóstico. Sempre fica atento à possibilidade de outros. A Associação Brasileira de Dislexia, ela estima que a dislexia afete entre 5% e 17% da população mundial. No Brasil, estima-se que a dislexia afeta cerca de 4% da população. A prevalência da disgrafia em criança, em idade escolar, é estimada de 10% a 30%. Da descalculia no Brasil, 3% a 6%. E no mundo, 5% a 7%. Tá? Dislexia é algo que também mexe muito com a autoestima de uma criança. Eu vejo isso nos pacientes. Eles têm um cognitivo bom, que isso é um pré-requisito para você pensar em transtorno específico de aprendizagem. Então, você não vai pensar numa dislexia numa criança que tem um diagnóstico de deficiência intelectual. Tá? Então, pré-requisito para transtorno específico de aprendizagem, cognitivo preservado. Então, essa criança tem uma inteligência preservada. Então, é uma criança que tem potencial. Então, ela está tendo ali uma dificuldade em leitura e escrita, em matemática, mas é uma criança que tem potencial. Né? Então, eu vejo muito começar um quadro de baixa autoestima, por perceber que não está conseguindo, que todo mundo sabe ler, eu ainda não sei. Né? E eu sempre gosto de, na consulta, mostrar para os pacientes famosos com dislexia, para eles entenderem que tem como vencer aí. Né? Eu sempre falo do velho da van lá, o dono da van. Ele é disléxico. E olha o império que ele montou. Então, assim, condição potencial tem. Tem que ser identificado e a gente tem que ajudar, tem que ter apoio. Fatos importantes para a Igreja de Cristo. Então, lembrar que nós aqui somos representação de Cristo na Terra. Né? Nós somos corpo de Cristo na Terra. E por que a gente está aqui falando de inclusão, de neurodiversidade? Por quê? Porque a gente tem estudos que já sugerem que a taxa de divórcio é maior dentro de uma família atípica. É um desafio muito grande para um pai e para uma mãe receber esse diagnóstico. Então, a gente vê um aumento de divórcio. Tem caso que pai abandona. Tem caso que já tive paciente que abandonou, que simplesmente sumiu do mapa. Então, é um apoio que a gente tem que dar, porque está acabando o quê? Com a instituição principal de Deus, a família. Né? Então, é mais um motivo para a gente falar em inclusão. Outro ponto é o que eu falei para vocês. 8 vezes maior a taxa de suicídio, de tentativa de suicídio em pessoas com TEA. É grande, 8 vezes mais do que a população no geral. É grande. Depressão e ansiedade, comorbidades comum em pessoas neurodivergentes. É um sofrimento muito grande, uma pessoa com ansiedade, com depressão. Então, pode levar a outra estatística ali, né? Então, é algo que a gente tem que cuidar. E em quem cuida? O cuidado de quem cuida. O que é comum a gente ver? Uma família doente. Uma família depressiva. Uma família ansiosa. E a gente sabe que onde a gente encontra alívio e descanso? Em Cristo. Né? Então, aqui a gente tem que acolher mesmo. Como eu disse para o pastor, lá fora está bem difícil, né? Está bem difícil. Então, é aqui que tem que ter o descanso. Então, a gente tem que falar, é urgente e a gente precisa mesmo abraçar essa família, né? Abraçar essas crianças, essas famílias, porque elas têm que conhecer Jesus também, né? Neurodiversidade. Costumo dizer que Deus criou, Deus ama, Deus valoriza. Então, Deus mesmo falou para Moisés, quando pediu para ele ir lá libertar o povo no Egito, né? Moisés achava que ele não tinha capacidade, não. Aí Deus, o que ele falou? Quem que fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo ou o cego? Foi ele. Né? Então, a glória dele está ali também. Então, a gente tem que cuidar, né? O Evangelho é a neurodiversidade. Então, lembrar sempre dessa passagem, Atos 8, né, em que Filipe foi levado até o etíope, que estava lendo o livro de Isaías,
E Felipe perguntou, você está entendendo? Ele, não, mas não tem quem me ensine. Aí ensinou, e o que aconteceu? Creu em Jesus Cristo, foi batizado, uma alma salva, né? Então, essa é a importância. Então, se essa criança não entende da maneira normal, vamos dizer assim, vamos regular, no ministério infantil, de como apresentar Jesus, a gente vai ter que adaptar. A gente vai adaptar e essa criança vai conhecer Jesus, né? Bom, como eu sempre digo, gente, a gente é corpo de Cristo. Então, a gente é o vinde a mim. A gente tem que ser o vinde a mim. E eu falo por mim mesmo. Todas as vezes que eu passo por algum momento difícil, que eu vejo que, nossa, eu não estou aguentando, eu lembro sempre dessa passagem. Né? Pode ser assim, eu sempre falo, eu ajoelho, choro ali, no outro dia eu já estou outra pessoa. Porque Ele cuida mesmo, Ele é o nosso alívio, Ele é o nosso descanso. Então, é isso que a igreja tem que ser. Ela tem que ter essa representação de ser o alívio, o descanso, o abraço, o apoio, né? Então, a gente está aqui para isso. Então, eu até tinha falado para o pastor que a gente pode até fazer outras palestras, conversar em como a gente vai levar Jesus para essas crianças, né? A gente pode ir trabalhando nisso. Para mim vai ser um prazer. Certo? Vocês têm alguma questão, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Você falou do TDAH, por exemplo, se uma criança na escola, se ela é muito agitada, tudo em casa tem que ser da mesma forma. Tem. Para você virar o TDAH. Tem. Coincidir. Em casa, normalmente, assim, você vai ter que ter uma criança agitada na escola, agitada em casa, desatenta na escola, desatenta em casa. Mas, às vezes, em casa é um pouco mais. Porque ela está no ambiente dela, né? Ela está na segurança dela. Ela vai ser, às vezes, mais agitada. Mas tem que ter essa questão. Tem que ter. E não necessariamente, outra coisa que eu não falei, não necessariamente o TDAH tem desempenho, rendimento escolar ruim, tá? Não necessariamente. Então, eu não preciso ter uma criança que vai mal na escola para receber esse diagnóstico, né? É comum, às vezes, a criança ser impulsiva, é uma criança que, às vezes, tem muitos conflitos com os colegas, responde, sabe quando não pensa para falar? Esse é um dos fatores que a gente vê também nas crianças com TDAH. Então, não se apeguem na questão do desempenho, de nota, porque não necessariamente vai ter essa dificuldade, tá? Oi? Uma criança com 2 anos que a gente conhece, ela aprendeu a ler sozinha, então necessariamente ela é neurotípica? Olha, hiperlexia, isso se chama hiperlexia, a leitura precoce. É um dos sinais de alerta, sim. Mas para eu falar, por exemplo, no autismo, eu tenho que ter os outros critérios também. Para eu falar em superdotação, altas habilidades, eu tenho que esperar um pouco, porque eu vou ter que fazer a avaliação neuropsicológica, que é um neuropsicólogo que vai fazer,